eu tinha umas fotos, né? Sem sua bênção na mão, de tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Largava o anjo, ele muito insistiu. Eu sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Aleluia. Glória ao Pai. Aleluia. Um, dois, questão do som. Som. Muito boa noite a todos, prezados e amados, queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações de paz do seu irmão em Cristo Jesus, Diego. Dando continuidade no trabalho de evangelismo que está sendo realizado na área central de Londrina. Estou acompanhado aqui do meu amigo de missões, o missionário capelão Wellington Henrique, aonde nós temos percorrido em vários lugares a qual o Senhor tem nos designado para transmitir uma palavra de esperança ao seu coração. Nós viemos nessa noite simplesmente para abençoar a vida de todos vocês. E eu peço carecidamente, de uma forma respeitosa e digna, que vocês me emprestem os seus ouvidos por alguns minutos, para que você possa ter o direito de ouvir a palavra de Deus. Eu não vim falar de mim aqui, eu não vim contar história, loró, encher seus ouvidos de coisas, mas eu vim falar do Evangelho de Cristo, que tem o poder de transformar a vida do homem e da mulher. Eu começo a olhar à minha volta e vejo esse cenário encantador, né? As luzinhas de Natal, e me faz recordar o ano passado, um ano que infelizmente foi bastante difícil para cada um de nós. E naquele ano nós estávamos aqui ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Em momento algum nós negligenciamos esse trabalho, esta obra.
Sempre nós estamos aqui trazendo uma palavra ao seu coração. E eu creio que não é diferente. A palavra de Deus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei presente no meio de vós. A Bíblia diz que, tivendo 2 ou 3, Jesus ele já está aqui, ele está presente, ele está acompanhando esse trabalho sendo realizado. Ele consegue enxergar de uma forma panorâmica, ele consegue enxergar por dentro dos nossos corações e conhece a intenção do nosso coração. Então, nesta noite, Jesus está aqui, por incrível que pareça. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, nós não conseguimos enxergar Ele, mas nós podemos sentir através da fé. Amém, meus queridos? A palavra de Deus diz, no livro de Malaquias 3,16, vai dizer assim: então aqueles que temem ao Senhor, que têm o temor do Senhor, falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Você vê como a palavra de Deus confirma que Ele está presente? Jesus está presente aqui. Aonde as trevas não podem buscar esse trabalho, aonde as trevas não podem impedir a realização desse trabalho, desta obra. O que Deus tem para fazer aqui é algo extraordinário, é algo que vai mudar completamente a vida da pessoa que crê. Ele não falou para Marta se ela cresce, ela veria a glória de Deus, ela iria contemplar a glória de Deus. Agora, o que nós não podemos é ser incrédulo, achar que a palavra de Deus não contém o poder de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de Deus nela. A palavra de Deus é espírito e vida. Como de costume, eu começo a explicar por que espírito. Porque ela vai tratar no espírito do homem. E ela tratando no espírito do homem, vai gerar vida a ele. Porque Jesus, ele é a vida. Amém, meus queridos? A Bíblia também diz em Provérbios 1:20: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Interessante, né? A sabedoria, quem dá sabedoria ao homem? A Bíblia diz: se há falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele vai te dar. Por que Ele vai te dar? Porque você está disposto a realizar o trabalho na obra de Deus. Quando você está disposto, Ele vê esse desejo, Ele vê essa vontade dentro de você, Ele vai conceder a você. E a sabedoria de Deus não é para ser armazenada em nosso interior, é para ser compartilhada. Porque quando nós pensamos em armazenar, nós estamos se tornando mesquinho e egoísta, negligenciando a salvação para as pessoas. Agora, quando você pega a sabedoria de Deus e você tem esse desejo de compartilhar, Deus só tem a mais a acrescentar em sua vida e no seu ministério. O seu ministério nunca vai ficar num patamar, ele sempre vai estar evoluindo. E é assim que Deus vê, querido. Amém? E a Bíblia vai dizer: cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Então nós estamos aqui para anunciar a salvação. E a salvação está na pessoa de quem? Na minha pessoa? Em A, em B, em C? Não, está na pessoa de Cristo. Só Ele garante a salvação. Mas nessa geração que nós vivemos, nesses dias atuais a qual nós estamos vivendo, passando, falar de salvação
não atrai muito interesse do ouvinte. Ele não está preocupado com a salvação. Ele acha que nunca vai chegar a hora dele. Mas existe um tempo determinado por Deus. Existe um tempo que cada um dos senhores e senhoras que aqui estão passando vai se apresentar diante do tribunal de Deus para ajustar contas com Ele. Querido, a nossa vida não é levada só na brincadeira, na gozação, na curtição, não. As coisas de Deus são para ser levadas na seriedade. Nós devemos o quê? Fazer as coisas de Deus na seriedade. Ter o temor de Deus em nosso coração. Se nós tiver o temor de Deus em nosso coração, com certeza a gente vai fazer aquilo que apraz a Deus. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão percorrendo por toda a terra, procurando o justo. E será que Ele tem achado justo? Será que Ele tem achado aquele que faz justiça no meio de uma sociedade injusta? No meio de uma sociedade que o bem é visto como mal e o mal é aceito? Querido, a Bíblia vai dizer assim, aleluias, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse vosso entendimento é o entendimento que o Espírito Santo de Deus nos concede, aonde Ele vai abrir os nossos olhos. A pessoa que não tem a presença do Espírito Santo de Deus, ela é cega, ela anda tateando em meio às trevas, porque a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Se o mundo já é do maligno, o sistema é controlado por ele. E no livro de Daniel diz que vai fazer mudanças da lei e do tempo. Tudo vai beneficiar o mal. O mal, ele vai predominar. E isso vai se cumprir as Escrituras. Só que para isso, eu e você precisamos estar o quê? Assegurados em Cristo Jesus. E quando o Espírito de Deus, Ele renova os nossos entendimentos, nós conseguimos fazer uma comparativa. Nós conseguimos comparar aquilo que é certo do errado. Aquilo que é justo, aquilo que traz a glória de Deus, aquilo que promove a edificação de Deus, aquilo que tem o voto de aprovação de Deus, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus hoje aqui neste lugar? É alcançar você, meu amigo ouvinte. É Jesus alcançar a sua vida. Ah, mas eu sou um perdido. Quem vai fazer questão de mim? Quem vai querer realmente me aceitar? Eu quero te falar algo que a Bíblia diz aqui, querido. Eu estava lendo e eu achei até mesmo muito interessante. A Bíblia vai dizer assim, ó, em Jó 12:10, que está na sua mão a alma. Está na mão de Deus as almas de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Querido, todas as almas que aqui passam estão na mão de Deus. Se Ele fechar, expirou o seu prazo de validade. Então nós começamos a enxergar através deste versículo que nós estamos inalando o fôlego de vida é pela sua misericórdia. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, essa estrutura de carne grande aqui cairia aqui, ó, e pararia de respirar. Eu consigo enxergar a misericórdia de Deus. Então Deus está permitindo mais um dia de vida a vocês. E por que Ele está permitindo? Para que você se arrependa dos seus pecados. Para que você abandone os seus pecados. Para que você não venha a praticar mais os seus pecados.
para que você possa, o quê? Nesta noite, abrir os seus ouvidos. A Bíblia diz: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Por que a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz de Deus? Porque é o momento que Deus preparou para ser ministrada a palavra dele. A palavra não é minha, a palavra não é do ser humano, não é do homem, a palavra é de Deus. Portanto, ela permanece intacta. Há mais de 2000 anos atrás, ela permanece convencendo o pecador. O Espírito de Deus convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quando a palavra de Deus ela é anunciada, ela consegue entrar no coração empedrado, rochoso. Sabe por que se torna empedrado e rochoso? Porque a pessoa está vivendo no pecado. E o pecado vai causar esse mal no coração do homem. Aonde torna o homem uma pessoa impenetrável. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é fogo, é o martelo que desmiuça a rocha. Quando Deus levanta homens para ministrar sua palavra, ela tem um objetivo, ela é uma flecha. A Bíblia diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes para o que me apraz e prosperará para a qual eu enviei. Então ela tem um alvo, ela tem um curso, ela tem uma meta, ela tem uma direção a ser atingido. E isso é o coração do homem. Então nós estamos vivendo numa geração onde as pessoas de fato não estão se importando com a sua salvação. Elas não se importam com as sagradas escrituras. A Bíblia é um livro mais vendido do mundo, mas porém menos lido. Que dados interessantes são esses, né? Se ela é mais vendida, mas por que as pessoas têm a obsessão de comprar? E as pessoas simplesmente desistem de ler as escrituras. Ler não, meditar nas escrituras. O salmista diz no Salmo 1 que nós devemos meditar de dia e de noite. A palavra meditação é a alimentação espiritual. Quando estou meditando, eu estou indo além dos meus entendimentos. Deus permite que eu venha entrar num campo desconhecido. Eu estou meditando e estou indo além das fronteiras. Eu estou dando a legalidade para o Espírito Santo de Deus me levar além das fronteiras. Aonde vem as supremas revelações de Deus para a minha vida. E eu consigo aprender e tirar base por conta disso. E isso gerará em mim, conforme diz a palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe por que as pessoas hoje não conseguem ler e meditar na palavra? Porque não estão em espírito. Porque se ela estiver em espírito, ela vai conseguir meditar e extrair algo da palavra de Deus, que o Espírito vai conceber a elas. Vai conceber conforme a sua necessidade. Isso será a ração diária que o Senhor Deus dá a cada um de nós. Porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra que nem só de pão, não são das coisas terrenas que nós iremos viver. Ela não vai ser de grande apreço, mas sim as coisas espirituais, que é a palavra de Deus. Ela é o pão espiritual para a nossa alma. Se eu ficar sem se alimentar, eu vou ficar uma pessoa fragilizada. Eu vou me tornar uma pessoa anêmica. Eu vou enfraquecer, porque eu não estou ingerindo as proteínas, os carboidratos, e isso vai o quê? Vai minar minhas estruturas, eu irei perder a força. E também isso também
quando nós não meditamos na palavra de Deus, vai causar esses mesmos efeitos em nossa vida, mas em nossa alma. E é por isso que hoje muitas pessoas estão desesperadas, muitas pessoas estão aflitas, muitas pessoas estão à beira do desespero. Sabe por quê? Porque não se alimenta da palavra de Deus. Não tem tempo para ouvir o Evangelho, tem tempo para ver uma mensagem subliminar, tem tempo para ver besteira no celular, tem tempo para pegar e estar no aparelho de televisão vendo cenas pornográficas, mas não tem tempo de ouvir a palavra de Deus. Daí você quer que a sua vida vai de que jeito para o bem? Se você quer que a sua vida vai de que forma? Não tem como, querido, a sua vida não irá evoluir. A sua vida, infelizmente, irá retroceder. Você está sendo amarrado pelas forças das trevas. Os seus caminhos estão se fechando. Foi justamente isso que o nosso amigo iniciou a pregação. Que Deus, Ele quer abençoar, mas nós temos escolhido a maldição sobre a nossa vida. Aleluia. Glórias a Deus. Olha lá. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Está na palavra de Deus. Então eu identifico que todos que estão aqui, as almas pertencem a Deus. Só que é o seguinte, Deus deu o quê? O livre arbítrio de nós decidir e escolher, porque Deus não é ditador e muito menos tirano. Ele deixa você escolher qual dos caminhos você quer andar. Só que para andar no caminho de Deus, a Bíblia apresenta esse caminho como estreito e apertado. E a Bíblia diz que poucos, eu paro novamente para repetir, poucos são aqueles que encontram. Agora, amplo, espaçoso, vago, é o caminho da perdição, e muitos estão entrando por este caminho. Sabe por quê? Eu começo a imaginar desta maneira. O mundo, ele é atrativo, ele enche os olhos do homem. Nós começamos a andar nesse calçadão e reparar nas lojas, cada artigos bonitos, cada vitrine bonita, isso enche os nossos olhos e isso irá gerar em nós um desejo de consumo, aonde eu vou desejar obter esses objetos, essas coisas que estão perante aos meus olhos. E no mundo espiritual é da mesma maneira. Satanás vem com as suas vitrines, vem com os seus artigos, vem com os seus utensílios para tentar negociar a nossa salvação. Se lembra? A Bíblia fala de um rei muito mau chamado Acabe. E diz que tinha um certo homem de Deus que tinha uma vinha. E a Bíblia diz que essa vinha era uma herança que passou de geração a geração, agora está nos cuidados deste homem. E diz que o rei Acabe bota os olhos na vinha deste homem e vai até ele para persuadi-lo, vai até ele com um discurso para convencê-lo. E ele está disposto a fazer negócio. A Bíblia diz que este homem recusa as suas ofertas. Ele dá mais apreço àquilo que ele recebe, que está aos seus cuidados. E a Bíblia diz, que a vinha era muito bonita. E diz que este rei volta frustrado, decepcionado para a sua casa. E ele é casado com uma mulher ímpia, uma mulher que vem de uma dinastia de sacerdotes,
a qual servia um deus estranho chamado Baal, que é o deus da fertilidade. O nome dessa mulher é Jezabel. No livro de Apocalipse, ela é dominada. A Bíblia diz que no livro de Apocalipse, ela tem o poder de introduzir falsas doutrinas. Jezabel. E diz que ela vê o seu esposo ali com um semblante que era diferente. Estava frustrado, magoado, não conseguiu o seu objetivo. E ela começa a indagar e pergunta por que ele está daquela maneira. E ele disse ali que tentou negociar a vinha deste homem. E diz que infelizmente não houve negociata. E o que aconteceu? Essa mulher chegou perante as autoridades de Israel, dizendo que este homem havia blasfemado do Deus de Israel. Os anciões se reuniram e deram o veredito, deram o decreto, e pegaram este homem, arrastaram fora da sua vinha e apedrejaram. E aquela vinha passou para a mão de Acabe. Aquele homem morreu protegendo um direito que foi dado a ele. Nós iremos morrer pelo testemunho da palavra de Deus. Está chegando o momento, está chegando a hora. A igreja vai entrar num período negro, um período de perseguições vai se instalar, vai se levantar perseguições. Você pode reparar o nosso cenário onde deu-se o toque de recolher, aonde você vai ser limitado, e você já está sendo limitado e controlado. Nós estamos dentro de uma ratoeira, onde somente Jesus pode o que? Nos livrar. Vai acabar a livre expressão, que você tem a liberdade de se expressar, de censurar, porque isso vai gerar outras emendas, e vai ver que isso não é necessário. Isso pode atrapalhar os projetos da nova ordem mundial. A nova ordem mundial deu-se o pontapé inicial com um dragão, conhecido como China, aonde eles, através do país deles, veio uma praga, uma pestilência. Um médico renomado, conhecedor das pesquisas, começou a pesquisar a fundo. Quando ele tomou a iniciativa de, diante das televisões, diante da mídia, e relatar o problema e alertar o problema que viria sobre o mundo, simplesmente ele foi calado. E até hoje não se sabe o seu paradeiro, nem dele e nem de sua família. Querido, as coisas estão cada vez mais tensas. O clima está tenso. A Bíblia diz: quando haverá paz, virá repentina destruição como nunca antes. Os homens vão desmaiar de tantos horrores. Este mundo já está entregue ao príncipe dessa era. Você está sendo monitorado dia e noite. Eles conhecem aonde você mora. Ele conhece os seus documentos pessoais. Ele sabe a sua característica. E tudo isso, querido, vai ser controlado. Agora falta vir a moeda digital, onde vai ser depositado créditos. E para você possuir essa moeda digital, é necessária a implantação de uma marca. Uma marca deve ser implantada na sociedade. Essa marca que vai ser implantada, a Bíblia apresenta como algo do anticristo. E nessa implantação
vai dar legalidade a cada um de nós de ir e vir, de poder entrar, de poder comprar, de poder vender, de poder de negociar. Quem tiver essa marca vai poder tudo. E a pessoa que aderir a essa marca, ela perde a sua salvação. As pessoas brincam, dizem, vou chipar todo o meu corpo, né? Não se sabe de fato se será um chip. A Bíblia apresenta uma marca que vai ser embutida na mão direita ou na testa. Não se sabe se vai ser uma impressão digital, ou um QR Code, ou aquela marca que passa ali no mercado, nas mercadorias, o código de barra. Nós não sabemos o que será essa marca, mas atenta para isso. Se alguém chegar em você, falando a você, olha, usa isso, isso é algo benéfico, e a Bíblia está dizendo que vai ser implantada na mão direita. Na mão direita é o Mondex, que é o que? Mão direita, aonde você tem acesso à sua conta bancária, ao seu dinheiro. E esta marca vai garantir a você esse acesso. Só que a partir do momento que você adquirir essa marca, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais fria, onde você não terá mais sentimento aos seus. Querido, tudo isso vai acontecer, está na palavra de Deus. Jesus, ele disse que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. E muitas pessoas perdendo tempo neste mundo. Neste mundo, querido, não tem nada para você. O que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder e se prejudicar a sua salvação? Todas as coisas que estão levantadas veio da terra, e tudo voltará da terra, até mesmo essa camisa, esse sapato, essa corrente, esse chapéu, sua carteira, seu cinto, veio tudo da terra. Essa grande estrutura que nós vemos, prédios, edifícios, casas, apartamentos, tudo veio da terra, e é da terra. O reino de Cristo não é da terra, é porque ele veio do céu, ele tem a supremacia sobre nós. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dada. E ele diz que irá preparar morada. Aonde ele estiver, ele quer que você esteja também juntamente com ele. Só que para isso nós precisamos pegar e sair da atmosfera. Só que na atmosfera do ar existem hierarquias de demônios. A Bíblia diz que o inimigo, ele atua na potestade das trevas. Ele está no ar, aonde esses espíritos malignos, ele fica procurando uma morada. Se lembra que a Bíblia diz que Jesus fala, quando o espírito ruim sai do homem, ele anda por lugares áridos e desertos, buscando uma outra morada, uma outra residência, uma outra casa, que se denomina o coração do homem. E quando ele não encontra, porque essa palavra, quando ele não encontra, é porque aquele coração já tem outra pessoa morando. E a outra pessoa que está morando é o valente, é o Cristo que os demônios temem e estremecem. E diz que ele fala consigo mesmo: voltarei de onde saí. Quando ele expressa dessa maneira que ele vai voltar de onde saiu, essa pessoa foi até Cristo e recebeu a sua libertação. Esse espírito imundo que afligia e vitimava essa pessoa, causava mal, foi expulso dela por Cristo. Porque o valente, ele vai manietar outro valente. E o valente é Cristo, botou para correr essa entidade maligna. Só que se essa pessoa não vigiar, se essa pessoa não encher o coração dela, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa e cearei contigo e tu comigo. Você vai cear. Cear o quê? É um banquete, é uma alimentação. Jesus vai te passar as coordenadas. Jesus irá te instruir. Jesus vai te passar a direção exata que você deve, o que você deve fazer.
Essa parte de cear, ele vai compartilhar com você o alimento que é a palavra. Ele é o verbo, ele é a palavra. Ele tem coisa a te oferecer, ele tem coisa a lhe dar. Então neste momento vai ter essa transição, esse diálogo, onde o Espírito de Deus, ele vai pegar e vai falar no seu interior. Você já passou por momentos assim que você está andando, de repente você escuta, ou você tem sensação que algo falou com você? Algo te disse, olha, faz dessa maneira, não mexe nisso, não toca nisso, não vai lá, fica aqui. E quando você escuta isso, você começa a pensar, é algo da minha cabeça. E quando você obedece a essa voz, você começa a ver, puxa, não é que é verdade, deu certo? Não é que é verdade, eu fui abençoado? Então é dessa maneira, querido. Jesus, quando ele está residindo em nosso coração, ele está falando conosco. Nesta noite aqui, não foi propósito nosso estar aqui. Foi Deus que nos trouxe aqui. Deus pegou e simplesmente tocou em meu coração. Convidei o meu amigo e também ele já estava preparado. Deus também havia falado com ele. E nós estamos aqui para abençoar a sua vida, orientando e passando instrução a você. O inimigo não brinca de ser inimigo. Ele odeia a criação de Deus. Ele não quer que você seja salvo. Ele não quer que a misericórdia de Deus alcance você. Sabe por quê? Porque ele não tem mais o que fazer para ser salvo. Porque ele nunca andou na verdade. Ele é o pai da mentira. Ele não tem compromisso com Deus. Ele não tem temor de Deus. O coração dele foi cheio de iniquidade. Multiplicou-se essa iniquidade, persuadindo a terça parte do céu, corrompendo a terça parte do céu. Ele multiplicou os seus comércios. Quando a palavra de Deus diz multiplicou os seus comércios, ele conseguiu contagiar outros anjos nessa façanha que ele tinha, de instalar o seu trono acima das altas nuvens, acima das estrelas de Deus, de roubar a glória de Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Tem homens que querem obter a glória de Deus. Tem homens que querem à frente. Se hoje Jesus levanta um paralítico aqui, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Você tem que assumir a conta? Eu fui usado por Deus? Começa a se gabar? Não. Deus abençoa, vira as costas e vai para outro. Deixa ele glorificar Deus. Aí é ele Deus, eu só fui um instrumento e acabou, mais nada. Não pense em você que você é estrela. Não pense que os holofotes estão sempre em você. Os holofotes estão em você enquanto você é humilde. Porque no dia que você exaltar o seu coração como Satanás, Deus te derruba por terra. Eu vejo, sabe, homens que querem a glória, se louvar a si mesmo. Eu vejo homens numa disputa, né, para saber quem prega mais. Qual é o melhor terno? Veste aqueles ternos de astronauta, né? Tudo prateado. O bico do sapato vai lá na frente de crocodilo, é perigoso até morder a sua canela. Esses daí, para muitos, são os homens de Deus. Esses são seguidos por multidões. Mas a Bíblia diz, querido, que os falsos mestres, vai ter muita pessoa que vai segui-lo. Jesus disse que até mesmo os escolhidos seriam enganados. Agora, para mim não ser enganado, eu preciso de saber do que? A palavra de Deus. Você lembra os crentes de Bereia? A Bíblia diz que eles eram nobres, e ele conferia nas escrituras tudo aquilo que Paulo estava falando, para ver se batia nas escrituras, para ver se estava de acordo com as escrituras. A Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento da verdade. Agora nós estamos aceitando qualquer tipo de doutrina. As pessoas colocam piscina dentro da igreja e dá mergulho, falando que é o mergulho de Naamã. Heresia. É heresia. O cara pega o martelo do Thor lá para quebrar causa, né?
pega uma marreta gigante, despedaçar a muralha lá e fala que vai quebrar a causa da sua vida. Heresia. O que você precisa é ter a fé em Cristo. Porque Jesus disse, se eu tiver fé nele, aquele monte vai erguer, saltar dali e vai atravessar para outra banda. E a minha fé não precisa ser muito, um grão de mostarda. É a menor de todas as sementes das hortaliças. Aonde quando cresce, as aves vão aninhar debaixo das suas folhas. Só que a fé é um dom de Deus. O dom de Deus quem dá é Cristo. Nem todos têm fé. A fé é depositada. A primeira coisa é quando a fé é depositada, quando você ouve a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Então a fé, ela vai dar nascimento a partir do momento que eu estarei ouvindo a palavra de Deus. Agora, quando eu não dou atenção para a palavra de Deus, eu sou um homem sem fé. Eu vou agir com a razão. Eu não vou ser guiado por Deus. E na minha razão eu quebro a minha cara, eu quebro a minha força. Amém, meus queridos? Outra coisa que eu acho bonito em João 15,16. Não me escolheste a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Querido, quem escolheu? Eu. Não foi eu que escolhi o Salvador, o Cristo, o Senhor Jesus. Ele me escolheu. A Bíblia diz, porque Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, sendo ainda eu pecador, querido. Ele morreu através dos meus pecados, eu estando no pecado, e assim mesmo Ele me escolheu. Querido, muitas das vezes a gente julga. Passa uma pessoa aqui maltrapida, passa uma pessoa aqui cheirando odor, passa um morador de rua, um mendigo, um sem teto, ou passa um drogado, um marginal, um delinquente, passa um traficante, um bandido, um picareta, um estelionatário, passa vários tipos de pessoas aqui com o seu caráter, sua personalidade. E muitas das vezes a gente olha com o olho e já prejulga. Mas Jesus não veio julgar ninguém. Jesus veio trazer a salvação. A Bíblia vai dizer em Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, sem exceção, sem distinção, sem classificação, trazendo a salvação a todos os homens. Só que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A verdade, todos nós sabemos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É por mim, o pregador não. É por Cristo através da sua palavra. Jesus diz, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você quer encontrar a vida eterna? Então examina as Escrituras, vai a fundo. Só que você precisa receber a inspiração de Deus. O Espírito de Deus vai colocar o desejo em seu coração. Eu não gostava de ler livro nenhum, não gostava. Daí uma vez eu fui numa igreja, daí uma irmã estava com a sua Bíblia, ela falou, Diego, eu quero te presentear nesta noite com a palavra de Deus. Eu falei, palavra de Deus? Ela falou, é, palavra de Deus. Você lê? Daí eu falei, eu sei ler, mas não gosto de ler. E ela falou assim, a partir de hoje, Deus coloca o desejo em seu coração para você meditar nas Escrituras. Aí eu catei aquela palavra, aceitei, agradeci a Bíblia, cheguei em casa, coloquei, joguei lá em cima do armário. Muitos fazem isso, né? Ou abre lá no Salmo 91, achando que o Salmo 91 vai proteger a sua casa e sua família. O que vai proteger sua casa e sua família é o temor que você tem pela pessoa de Cristo. O temor é você ter respeito
É você saber diante de quem você está. O temor de Deus é você obedecer o que está escrito e andar por isso que está escrito. Ah, mas eu não consigo. Querido, a nossa vida é feita de tentativas. Que nem mesmo se você pega a história de alguns homens, vários homens tentaram chegar ao seu sucesso. Que nem mesmo o Ronaldo Fenômeno, né? Todo mundo sabe que ele foi ali a peça principal, né? Não desmerecendo os demais jogadores, mas você vê, ele veio, né, de uma lesão, estava na Inter de Milão, e ali estava passando um processo muito difícil. Várias vezes ele pensou em desistir, não achou que iria ser convocado com a seleção brasileira, mas o Filipão disse: Ronaldo Nazário foi convocado, chegou ali, brilhou, deu um show de bola, foi ali contra a Alemanha, fez 2 gols, garantido pentacampeão, o título de pentacampeão para o Brasil. Então ele tentou, outros mais tentaram. Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século 21, que Deus já o tenha, passou da morte para a vida. Ele chegou numa faculdade teológica, o professor desmereceu ele, disse que ele não tinha capacidade intelectual para acompanhar a sua matéria, os seus assuntos. E você acha que ele simplesmente desistiu? Ele foi para outra, aonde reconheceram ele, e hoje é considerado um dos maiores evangelistas da história. Até uma certa equipe de reportagem perguntou uma vez a ele como que ele poderia trazer tanta multidão, nem eventos de música ou outras coisas traía tanta gente para ouvir a palavra de Deus. Ele simplesmente, ele sorriu e disse: é Deus que faz isso. Num deserto, Deus envia pessoas a João Batista. Quando se fala a verdade, quando você está com a palavra de Deus em sua boca, a verdade. Eu não sou dono da verdade. A Bíblia diz que todo homem é mentiroso e Deus verdadeiro. Só que a Bíblia também diz: deixai a mentira e falar a verdade a cada um dos seus irmãos. Então aqui está a verdade, que é a palavra de Deus, neste mundo de ilusões e de mentira. Aleluias. Glórias a Deus. A Bíblia diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus veio a este mundo para salvar quem? Os pecadores. Eu sou pecador, vocês são pecadores, nós somos pecadores. Eu reconheci os meus pecados, eu reconheci como meus pecados perante a santidade máxima de Cristo. Perante Ele eu reconheci os meus pecados, que eu encontrei a perfeição. Eu estava diante da perfeição, e eu uma imperfeição, buscando uma perfeição aonde eu obterei só no momento do arrebatamento. Eu estou amarrado num corpo de morte. Nós estamos amarrados num corpo de morte. Só Jesus pode garantir a vida. Os nossos corpos serão transformados ao soar das trombetas de Deus. E nós vamos ser revestidos com um corpo de glória, aonde não vai ter mais os relacionamentos. Ah, mas eu vou ficar triste porque lá no céu eu esperei casar, eu morri sem uma companheira, a minha esposa partiu e lá no céu nós vamos poder fazer mais filho. Não vai ter isso. A Bíblia diz que os nossos corpos serão semelhantes aos dos anjos. Quer dizer, nós vamos ter uma rapidez, luz, querido.
Nós vamos ter corpos exatamente como eles. Nós vamos ser revestidos de poder. Porque carne e sangue não habita o reino de Deus. Então, para nós poder subir, nós precisamos ter o quê? O penhor do Espírito Santo de Deus. Se eu não tiver o Espírito de Deus, eu não subo. O Espírito Santo de Deus não vai me levar ao céu. Porque eu estou discordando dele. Eu não estou fazendo aquilo que agrada a Deus. Agora, se eu viver na prostituição, eu deito hoje com uma pessoa, amanhã com outra, amanhã com outra, amanhã com outra, eu vou subir para o céu? Se eu tenho a minha vida cheia de vícios, eu sou beberrão, eu sou um drogado, eu faço isso, faço aquilo, eu vou subir para o reino de Deus? Você irá subir se você se arrepender. Agora, se você não se arrepender, você não sobe. É a palavra de Deus que diz, lá não pode entrar o pecado. Lá só vai entrar quem é lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. E muitas pessoas querem ter uma vida de qualquer maneira. E achar que de qualquer maneira, eu vou dar um jeitinho brasileiro e eu vou arrumar uma vaguinha, né? Foi exatamente igual o Titanic. Você lembra o Titanic? Ali quando o barco começou a afundar, ficou aquele desespero. Daí aqueles homens diziam, mulheres e crianças, sobe no bote. Daí teve um lá que queria subir lá, né, meio mocosado. Mas diante de Deus isso não vai acontecer não, porque Ele conhece cada um de nós. Ele sabe quem está lá na luz e sabe quem está nas trevas. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos que tratar. Ele enxerga quem está na luz e quem está nas trevas. Você está na luz é quando você está nele. Ele sabe que você está nele e você está dependendo dele. Agora, quando eu não estou nele, eu estou no diabo, que não tem meio termo com Deus. Ou você está com Cristo, você aceitou ele como único suficiente Salvador, ou você está alinhado ali, de mão junta com o diabo e cirandando com ele. Você lembra que a Bíblia diz que ele pediu Pedro para cirandar? A palavra cirandar significa passear, andar lado a lado. Poderão dois juntos andar e se tiver desacordo? Não vai, querido. Tem que, para andar junto, tem que ter acordo, é que nem um relacionamento. Se você não entender sua esposa não te entender, vocês não vão andar juntos. E o que Deus une, não separa o homem. Quando é Deus que une, é porque você tem o mesmo espírito que aquela pessoa tem. O Espírito Santo de Deus. Agora, quando um relacionamento não é de Deus, primeira coisa, quando um relacionamento não é de Deus, você não tem o Espírito achando que você tem o Espírito de Deus. Porque se você tiver o Espírito de Deus, você vai saber que aquela pessoa não é para você. O problema é que nós somos teimosos, damos a cara para bater. E a hora que vê, o cara toma você como propriedade. E aonde acontece o feminicídio, aonde a maioria das mulheres procura pessoas erradas, aonde o cara caga ela de pau, aonde o cara arrebenta ela de pau, aonde o que ela não fazer, ele bate nela. É o que acontece. Daí sua mãe e seu pai sempre te aconselhando, sabe o que você faz? Você fecha os ouvidos e manda seu pai para aquele lugar com a mãe. É a sociedade de hoje. Os jovens nunca ouvem o conselho dos pais. Quando eu era do mundo, a minha mãe foi aconselhar, eu simplesmente mandei ela para aquele lugar, porque eu achava que ela não entendia nada. Eu estava cego, na ignorância, achando que eu sabia aonde eu colocava as plantas do meu pé, e eu quebrei a minha cara, bem quebrada. Cheguei na minha mãe chorando e falei, mãe, me desculpa, me perdoa. Realmente eu não sabia. Só que para isso, sabe o que acontece? Você quebra a tua cara. Você vai sentir a área mais dolorosa da sua vida. E muitas das vezes nós se entregamos, e as pessoas se entregam para qualquer pessoa. Conhece hoje, já está se entregando, já está se relacionando. E ainda, por mais que você tenha intenção, eu quero constituir uma família. Mas será que aquela pessoa está disposta ou está no mesmo pensamento que você? Agora, viver neste mundo de curtição, você vai gastar seu tempo, como eu gastei.
Eu vivia no mundo de curtição. Gostava de pegar umas baladas, gostava de dançar a madrugada inteira. No outro dia eu não conseguia nem trabalhar. Você ia trabalhar, as pernas começavam a chacoalhar, a tremer. Não aguentava o peso do corpo. Passou a noite inteira arrastando o pé. Passou a noite inteira dessa maneira. E é desse jeito, querido. E eu achando que eu estava aproveitando o auge da minha vida. Os meus sonhos passando diante dos meus olhos. E simplesmente passou o tempo, perdi os meus sonhos. Um dos meus sonhos passou em meus olhos e se foi. Por isso que eu dou um conselho para os jovens, hoje que me ouve aqui. Não perde tempo. Se um amigo teu te manda falar, vamos comigo, ali vai ter uma festa, fica na sua casa e mete a sua cabeça nos livros. Vai estudar. Ah, mas eu tenho uma festa ali legal, vai ter um monte de gente legal, e a mina perguntou por você, você vai ir? Geralmente é isso, daí o cara pegar, fica tudo feliz. Da hora que vai, querido, a mina se transforma num leão, um tigre, uma onça, e pega e arrebenta com a vida sua. Daí seu pai pega e fala assim, fica em casa, meu filho, vai para a igreja, vai orar, entra no teu quarto, ora a Deus, busca a face de Deus. Quando o pai é crente, porque quando o pai mundano, sabe que ele pega e fala assim, isso mesmo, filho, arrebenta. Daí ele vai se arrebentar junto com o filho, chorando também. Eu estou falando uma verdade, querido. Aleluia. Querido, eu estou com uma passagem aqui, que em Atos dos Apóstolos, e eu queria falar só um pouquinho. Eu vou ler as Escrituras. Por que eu vou ler as Escrituras? Para que você venha ouvir. Quem sabe hoje você não leu a Bíblia. Quem sabe passou o dia, as horas já se foi e até agora nada. Então vamos meditar na palavra de Deus. Olha o que vai dizer a Bíblia. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Aqui está falando de Paulo e Barnabé. Eles foram até essa cidade chamada Icônio e começou a pregar o evangelho de Cristo Jesus ali. Falar de Jesus. De que modo ele falava? Falava que Deus levantou um grande homem, ungido, um profeta de Deus, um Messias, aquele que as Escrituras falavam a seu respeito, que os profetas profetizaram, aonde através da vida dele operou grandes sinais e convenceu muitas pessoas de fato que ele era o Salvador. Mas ele foi entregue na mão dos ímpios, dos pecadores, e deram o castigo que foi a sua crucificação. E ele morreu pelos nossos pecados. Deram uma coroa a ele, uma coroa de rei, mas era uma coroa de espinho, aonde os soldados escarneciam diante dele, e com objeto de caniço batia em sua fronte, em sua cabeça. E ali ele verteu o seu sangue naquela cruz. Os seus braços foram estendidos com 2 pregos, e ele ficou suspenso naquela cruz por horas. E a Bíblia diz que o tempo se fecha, começa a ter intensas trevas. Jesus exclama, Eli, Eli, sabactame, Deus meu, por que tu me desamparaste? Mas Deus, o Pai, nunca desampara o seu Filho. Naquele momento, Jesus sobrecarregou os nossos pecados, porque Ele é considerado como advogado. Ele está advogando a nossa causa para com o Pai. E naquele momento, Ele reconectou nós a Deus, dando a liberdade, a legalidade para que eu e você
buscasse a face de Deus. Ele estava reconciliando o mundo com o Pai, porque o mundo estava sendo reprovado. Não tinha outra pessoa para realizar essa grande façanha. Portanto que Isaías disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele diz: me envia a mim. Jesus, ele diz que ele estava preparado para realizar esse plano da salvação. E esse plano foi realizado naquela cruz, aonde os homens corriam dessa condenação. Jesus, ele foi pendurado ao lado de dois salteadores, um à direita, outro à esquerda. E os homens zombavam, passando ali por perto, Anás e Caifás, as autoridades supremas de Israel, os sacerdotes de Israel. A multidão foi contagiada por esses homens, e clamavam: crucificam, e clamavam morte a ele. Mas Jesus estava ali naquela cruz, porque havia um propósito mediante a isso. Jesus lutava para respirar. Segundo a medicina, ele tinha que elevar o seu corpo e inclinar para cima, e a sua cabeça juntamente com o seu corpo, para buscar o ar, o fôlego, e poder soltar no momento que ele abaixasse os seus pés. Imagina as suas costas desfiguradas, com açoites e cordéis, ponta de lâmina de ossos, que foi desferida ao longo do meu Cristo, do meu Salvador. Ele aguentou firmemente amarrado no tronco, aonde toda a nação viu aquela cena. Era uma data comemorativa, onde se comemorava a Páscoa, e simplesmente a Páscoa foi frustrada por conta desse sacrifício vicário, que garantia a mim e a você a salvação. Jesus agora está naquela cruz. Um dos salteadores disse: mas se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo, salve a nós. O outro rapidamente o repreende, dizendo: tu não temes a Deus? Este homem nada fez para merecer este castigo, porém nós merecemos. Mas Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Naquele momento tenso de aflição em Jerusalém, toda a cidade está reunida no monte chamado Gólgota. As pessoas estão atentas àquele evento. Não era um evento comum, era mais do que comum. Era o Salvador do mundo morrendo em meu e em seu lugar. Um lugar que foi disposto a Barrabás, mas ali naquele momento, quando se pede a soltura, o alvará de um homem, Jesus estava concedendo àquele homem a liberdade. Portanto que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade irá te libertar. A verdade liberta Barrabás. Eu acredito que na vida de Barrabás nunca mais foi diferente, nunca mais voltou a ser como era, querido. E aquele homem carregando aquela cruz em meio àquela multidão, as mulheres batiam no peito chorando. Jesus olha para ela e diz: chorai pelos vossos filhos. E a multidão apedrejada, e os soldados chicoteando até ele, até o seu destino. E a Bíblia diz que ele diz que está consumado. Ele inclina a sua cabeça, o soldado corre rapidamente, pega uma lança e o transpassa sobre ele. A Bíblia diz que sai água e sangue do seu corpo, querido. Aquele homem diz: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Jesus disse que quando ele fosse levantado, ele atrairia a todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único unigênito Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus, ele te dá vida nesta noite. Jesus, ele te ama. Mesmo você não amando, mesmo você não reconhecendo isto,
mesmo seus ouvidos agravados, mesmo você cego, tateando nas trevas, mas a Bíblia diz que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e o que estava sentado nas regiões de sombra da morte, a luz raiou. Essa luz é Cristo, Ele é a luz deste mundo, para o homem perdido. Aleluias. Glória a Deus. Então isso foi o que mais ou menos Paulo se expressa. O apóstolo Paulo, chamado Saulo de Tarso, ele se expressou, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. A partir do momento que ele, infelizmente, ele viu a luz de Cristo, ele estava em perseguição ao povo de Deus, a caminho de Damasco, e uma luz aparece a ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? O perseguidor agora será perseguido. Onde Jesus vai falar para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Jesus é justo. Jesus vai ver o quanto ele deve padecer pelo nome de Cristo. Quem sabe você fez coisas horríveis em sua vida, e agora você está sofrendo na presença de Deus. Mas Deus é justo. Deus quer que você tenha essas experiências. A Bíblia diz que o bom filho, ele recebe a repreensão do pai, e o pai açoita o filho que ele ama. Aleluia. Mas os judeus incrédulos iniciaram, incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos da gente. Quando eles estavam pregando o evangelho, os judeus incrédulos incitaram a multidão para exaltar os ânimos contra eles. Aleluias. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente. Querido, Deus te deu um espírito fervoroso. É para você pregar com ousadia, com unção, com poder, com graça de Deus. Você tem que pregar mesmo aquilo que Deus coloca em sua boca. Quem que fez a boca do homem, não foi Deus? Jeremias falou: eu não passo de uma criança. Deus falou para ele: mas quem fez a boca tua? Eu coloco hoje as palavras na sua boca. E para Ezequiel ele falou assim: a sua boca vai ficar fechada, quando eu manifestar, você vai falar. Todo homem que é levantado para fazer a obra de Deus, quando ele abre a boca é para falar das coisas de Deus, porque o coração a boca fala que está cheio o coração. Se o meu coração está ardendo, desejoso pelas coisas de Deus, eu vou falar das coisas de Deus. Agora, se o meu coração não está assim, eu vou falar das coisas do homem. Do mundo fala, por isso o mundo os ouve. Agora Jesus nos escolheu do mundo, é por isso que o mundo não nos ouve. Porque se nós fosse do mundo, o mundo amaria aquilo que é seu. Aleluia. Detiveram-se por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizeram sinais e prodígios. Querido, a Bíblia diz que na mão de Paulo fazia sinais e prodígios de maravilha. E a Bíblia diz: os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em nova língua, pegarão em serpentes, se beberes alguma coisa mortífera não vos fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando você orar, ora com fé, porque a oração do justo pode muito e produz seus efeitos. Elias, um homem de fraqueza como nós, orou a Deus para que não chovesse, e nenhuma gota do orvalho do céu caiu por 3 anos e meio. E depois ele orou novamente, desceu o orvalho do céu.
Josué orou para que o sol parasse, querido. E parou, e Deus deu a vitória ao povo de Josué. Quantos homens de Deus oraram e foram correspondidos? E por que você não será, querido? Qual é a sua petição hoje? Qual é a sua demanda? Apresenta perante o Senhor. Apresentai a vossa demanda perante o Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração, que a Bíblia diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Por incrível que pareça, chega um momento, eu quero compartilhar rapidamente aqui. Eu estava orando sobre o meu casamento. Eu falei: Senhor, eu quero uma confirmação. Eu e minha esposa, e uma água divisória entre nós, questão familiar. Daí eu falei para Deus: confirma. E eu orando, cheguei numa igreja, o irmão, antes de começar o culto, falou: vem cá. E todo mundo ali. E Deus usou a boca daquele homem e confirmou meu casamento. Você acha que Deus não fala, querido? Ah, mas é uma coisa tão sem significância. Querido, é as coisas mínimas que Jesus ele fala. Até de um emprego, querido. Pode ser qualquer coisa, Jesus ele quer o seu bem. Ele tem pensamento de paz, a Bíblia diz. E se dividiu-se a multidão da cidade. Uns era pelos judeus e outro pelos apóstolos. Olha para você ver como Satanás entrou na reunião. Quando a palavra de Deus está sendo anunciada, Satanás tocou no coração daqueles homens para agir dessa maneira e dividiu a multidão. Todo mundo estava prestando atenção. E assim também acontece hoje. Talvez você está prestando atenção, vem um infeliz para tirar o seu foco. Vem uma pessoa para te levar para o outro canto. Vem uma pessoa para simplesmente, vamos ali, vamos ver tal coisa. Nossa, eu vi um vestido tão bonito. Eu vi um sapato, olha a sua cara. Ele está até sorrindo na vitrine na hora que eu passei e mandou te chamar. Vamos lá ver. É desse jeito, querido. Aleluia. E havendo um montim, tanto dos judeus como do gentil, com os seus principais para os insultarem e apedrejarem. E sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinhas. Quer dizer, mediante a todas essas repercussões, Paulo e Barnabé vazaram dali, saíram dali porque ele seria apedrejado por causa do Evangelho. Isso aqui fala de perseguição. E desde o começo, quando eu iniciei, eu estou falando, vai começar uma perseguição. A igreja, ela está calada. Não é tempo de nós ficar na defensiva. O império das trevas nunca fica na defensiva, ele sempre está atacando, vitimando. E Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Se a igreja recua, ele vai predominar, ele vai avançar. E isso está acontecendo, querido. No momento que a igreja se despertar, é justamente o momento que ele está com mais força, mais domínio, mais espaço. Então o cristão nunca deve ficar na defensiva, sempre atacando, sempre ali firme, porque você está sobre a rocha que é Cristo Jesus. E você vê, né? Eles tiveram que sair daquele lugar que seria apedrejado, eles foram ameaçados. E eles deixaram de pregar o Evangelho. Na pandemia nós deixamos de pregar o Evangelho. Está aqui o missionário Henrique, o pastor Paulo. Nós estamos aqui, querido, na frente do combate. Mas é uma pandemia, mas o que tem a ver Jesus com isso? A Bíblia diz que ele tem poder sobre as pragas da terra. Ele não teve poder no Egito. Ele falou: vou enviar outra praga para Faraó. Daí foi piolho, mosca, a praga do primogênito, as águas tornaram sangue. Ele tem poder, querido. Ele tem poder, só que o problema é que nós direcionamos os olhos no homem, aguardando a esperança no homem. A Bíblia diz: em vão é o socorro da parte do homem.
Uns confiam em carros, em cavalos, mas eu farei menção do nome glorioso de Cristo Jesus. Ele tem poder. Ele tem poder para barrar isso. Todas as outras cidades podem estar em maior fluxo, mas ele pode dar um livramento para Londrina se ele quiser. O prefeito disse que Londrina se tornou uma ilha. E os focos o quê? Ó, diminuíram. Por quê? Porque Deus está operando neste lugar. Nós estamos aqui orando, buscando, pedindo a Deus. Quantas vezes aqui nós orando, repreendendo este mal, orando para que Deus entre com a providência, pedindo para que Ele tenha compaixão e misericórdia de nossas vidas. E aqui a gente entregando o panfleto, as pessoas dão a volta lá do outro lado para não pegar o panfleto. É uma ameaça Cristo para a sociedade, né? A sociedade tem Ele como um monstro. Tem uma pessoa que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E como Cristo pode ser uma ameaça para você, meu amigo? Nós não estamos aqui em nome de uma religião. Nós não estamos aqui em nome de uma igreja. Nós estamos em nome da igreja de Cristo, dos apóstolos e dos santos profetas de Deus. Eu não estou impressionando você. Eu não estou encurralando você. Eu não estou exigindo nada de você. Porque não é por força e nem por violência. Você vai reconhecer o que Ele fez por você. Isso é um particular, um individual seu. Eu não posso obrigar aqui ninguém. E nenhum sistema pode obrigar você. Você tem que ter a livre e espontânea vontade. E se decidir de uma vez por toda. Porque quem é morno, Deus vomita pela boca. Deus não gosta de ninguém que está indeciso. Que você seja decisivo nas suas convicções. Eu quero servir a Cristo, dependente do que possa acontecer comigo, dependente das represálias, eu vou servir a Cristo Jesus. Eu vou servir a Cristo, mas será que eu vou morrer? Eu vou servir a Cristo, será que eu vou passar fome? Meu amigo, pelo amor de Deus, você pensa dessa maneira, fica da forma onde você está mesmo. Vai ser pior nessa condição que você está. E você vê Paulo sendo perseguido, sendo ameaçado de morte. A Bíblia diz que agora ele foi apedrejado e estava quase morto. Sabe o que ele fez? Bateu a poeira da roupa e voltou a anunciar o Evangelho. E se hoje chega uma pessoa aqui, você não prega. Se você pregar, eu te levo preso. E aí, o que você vai fazer? Eu vou pregar o Evangelho. Jesus mandou anunciar. Mas então tá bom, então você vai ser preso. Vou preso. Pedro foi preso por testemunho da palavra de Deus. Tiago foi preso. E no outro dia de manhã, Herodes mandou ultrapassar a espada no bucho de Tiago. Pedro estava no meio de 2 soldados ali preso, querido. E a igreja do Senhor que está fazendo pela vida de Pedro, orando por ele. Será que hoje eu tenho intercessores que podem orar pela minha vida? Será que hoje eu tenho igrejas que aqui estão me ouvindo, que podem apresentar a vida do irmão Diego a Deus? Como a vida de Pedro? A Bíblia diz que, de uma forma surpreendente, aparece o anjo de Deus. Pede para Pedro se levantar. Pede para ele pegar o agasalho, a capa dele, para calçar as alpargas, as suas sandálias. As correntes que estavam sobre ele foram ali abertas. Todas as portas daquela cela, daquela prisão, foram abertas para Pedro pegar e sair. Porque quando existe a igreja de Deus intercedendo, orando, há manifestação de Deus, meus amados. Amém, meus queridos? E nisso, o que garantiu? Pedro foi livre por causa das orações. Então, dependente do que você tenha passado, dependente da sua situação, simplesmente você deve confiar no Cristo que você serve.
Deus abençoe, meu irmão. Ô, pastor Paulo, você vai pregar? Vai caminhando. Você vai caminhando? Quer pregar, eu... Não, vai caminhando. Queridos, então vamos orar, então, neste momento. Vamos orar. Vamos desejar a Deus um ótimo ano, né? Um ótimo Natal a todos. Orar a Deus para que as forças das trevas não venham contra nós, né? Nos prejudicar. Vamos orar a Deus. Eu vou apresentar minha família, apresentar a sua família, apresentar a nossa cidade, as autoridades de nossa cidade e pedir que seja um ano, né, próspero, de felicidade, onde as pessoas realmente, né, venham ter a sensibilidade, possam fazer a maior escolha da sua vida. A Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, a festa no céu. Então que hoje você venha dar esse gosto a Cristo, pelo menos reconhecer o que Ele fez por cada um de nós. Está chegando o Natal, a data do nascimento de Cristo, uma data bastante celebrada, né? Onde muitos extrapolam, exageram, e muitos vão para as bebidas alcoólicas, para as drogas e para a alcatina. O Natal se celebra o nascimento do Filho de Deus, o Cristo que garantiu que a salvação a cada um de nós. Aquele que nos ama, aquele que nos guarda, aquele que nos livra, aquele que está presente aqui para mudar a tua vida. Então vamos orar a Deus neste momento. Eu peço que você feche seus olhos, que você direcione seus pensamentos a Deus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu agradeço, Senhor, por este momento, por esta hora presente, a qual o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, essa oportunidade de poder vir nesta noite aqui neste lugar a qual o Senhor nos trouxe para falar das maravilhas imensuráveis da Tua Palavra. Senhor, eu peço que nesta hora os ouvidos se abrem, eu peço que nessa hora os corações se movem, que o Seu Espírito possa agir em nossas vidas. Eu peço neste momento que o Senhor venha livrar Londrina desta pestilência, desta praga do coronavírus, Covid-19, que não venha aumentar o número, que não haja mortandade, Senhor, que o Senhor venha poupar, que os Seus olhos possam olhar com um olhar de compaixão em prol de nossas vidas, Pai. Senhor, ora essa família que infelizmente não tem como comemorar, Senhor, essa data, por falta de recurso, por falta de financeiro. Eu peço, Senhor, que o Senhor, Pai, venha agir com a providência divina. Ajude esse pai de família que está desesperado procurando um emprego e as portas estão fechadas. Eu profetizo sobre a minha cidade, em nome de Jesus, o avanço dela, o desenvolvimento da minha cidade. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, fazer dessa cidade uma cidade abençoada, que vida se rende, que aqui seja um palco de acontecimentos, que o Senhor possa curar, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha livrar, Senhor. Quebra as cadeias, quebra as correntes, Senhor, neste lugar. Quebra as maldições que foram lançadas contra essas vidas, Pai. Eu peço a restauração da minha cidade, do meu povo, Senhor. Que o Senhor venha resgatar os nossos valores. Que o Senhor seja o nosso remidor daquilo que foi tirado de nós, aquilo que foi arrancado de nós, Senhor. Eu peço que o Senhor venha restituir a cada um presente. Eu peço que o Senhor venha alegrar esse coração que se encontra oprimido, abatido. Essa pessoa, Senhor, que não tem felicidade, alegria, não tem contentamento, que a vida dela é amargurada, é uma pessoa amargurada de espírito. Eu peço, Senhor, nesta hora, que o Seu Espírito Santo vá de encontro a ela, e que o Senhor possa trazer felicidade, alegria, que esses corações se quebrem e possam perdoar o seu próximo, mediante as suas ofensas, mediante aquilo que talvez foi dito a essa pessoa. Que seja um ano, Senhor, que se inicie um ano abençoado para Londrina,
que empresas venham se instalar aqui, que isso seja, que tenha um grande poder econômico nessa cidade, Senhor. Ó Senhor, que venha ser estabelecida a paz neste lugar, a harmonia, que o Senhor venha repreender toda a força contrária das trevas, Senhor, toda a desordem, toda a catástrofe, toda a destruição, toda a perda, Senhor, em nome de Jesus, Pai. No nome poderoso de Jesus Cristo, Pai. Eu oro também pela vida do meu amigo que aqui está, Senhor. Que o Senhor também venha levantar este homem como um arauto, Senhor, do Evangelho. Para que o Senhor possa, Senhor, perdoar os seus pecados, Senhor. Para que o Senhor venha trazer firmeza, restituir aquilo que foi tirado dele, Pai. Nesta hora, Pai, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade de poder estar meditando, de poder estar aqui intercedendo a favor desta vida, Pai. Eu peço que o sonho desse homem seja realizado. Eu peço a transformação plena, que os pés dele a cada momento se afirmam na sua presença, Pai. Que nunca mais ele venha rebalar da sua graça, da sua presença, e a sua graça venha preencher esse coração, Senhor. Em nome de Jesus, curando e cicatrizando todas as feridas que ao longo do tempo, Senhor, tem acontecido na vida deste homem, Pai. Eu lhe entrego ele nas tuas mãos, Pai. E que nesta hora seja uma hora marcante, uma hora decisiva, Pai. Aonde, Pai, ele possa continuar, Senhor, e que as suas promessas estejam em pé sobre a vida dele, que o Senhor é um Deus de promessa, e o crente vive segundo as tuas promessas. Renova a vida dele, enche ele com o seu Espírito Santo de Deus, e que o Senhor venha renovar as promessas que o Senhor tem na vida deste homem, para a glória de Deus, Pai. Deus abençoe ele. Vocês estão fazendo esse trabalho aqui, direto? Olha aqui, pô. É verdade? Vamos tocando, vamos para o jogo. Uma hora e outra, Deus abre uma portinha, a gente faz um vídeo, coisa assim, e vai se mantendo assim. Rapaz, eu nem acredito que eu vou ser feito. Ele cantava Soldado Ferido. Os feridos, na hora de angústia e de dor, Clamam Jesus é a única razão da nossa adoração, da nossa alegria, do nosso louvor. Levante um forte aplauso e um grito de júbilo! Única esperança que anelo ter, oh Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, meu canto te louvar. Vamos celebrar juntos! Eu te louvarei, te glorificarei. Meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Meus amados, estamos terminando mais uma vez aqui o evangelismo, né?
Só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em prol de minha vida. Não falta palavras de agradecimento, mas estou muito feliz, realizado, né, pelo Senhor nos conceder essa oportunidade. E que você venha agir dessa maneira, né? Que a todo momento você venha reconhecer as maravilhas que Deus tem feito na sua vida, né? E que sua vida seja transformada. Que essa mensagem que foi pregada, anunciada aqui neste lugar, possa ter falado também com vocês, nossos amigos internautas que está aí nos assistindo, acompanhando, né, ao vivo. Você faz parte disso, você é uma peça disso. Deus te abençoe. Ao meu primo que está aqui, o Tones, Deus abençoe. Quem sabe, né, o ano que vem eu consigo descer para Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Uruguaiana, quero ver meus parentes, tenho muita saudade mesmo, é um direito que foi tirado de mim, mas graças a Deus agora eu sou habilitado, né? A honra e a glória de Deus, estamos arrumando o carrinho aí, o carrão que Jesus nos deu, para poder descer aí, né, que carrão que eu falo, né, é um Palio, né, mas enfim, logo logo, quem sabe eu posso estar vendo a minha família aí, estou com muita saudade de vocês todos. Deus abençoe a todos vocês, sou grato a cada um de vocês. Fique com Deus, até mais.